é gravíssimo. E aí a cada dia fica mais transparente, né? Eu quero emendar daí na pergunta para você, para a gente entrar na questão dessas ações. Porque aqui, além de tudo isso, nós temos um problema seríssimo que é o nosso judiciário, que é o nosso Ministério Público. Aí eu fico até feliz quando a gente vê um procurador, que nem na live que você fez do Rio Grande do Sul, com a postura, com o pensamento, outros tantos promotores e procuradores que a gente tem conversado, que não são a maioria, infelizmente, porque nós estamos vendo o Ministério Público trabalhar contra a sociedade, aí ajuizando ações para manter o fechamento, para proibir. E o Judiciário, na mesma situação, na mesma sintonia. Então, assim, precisamos atuar, precisamos responsabilizar os governantes, os milhares de empregos que foram perdidos, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão se matando porque não tem dinheiro, porque não tem emprego, porque não tem como pagar suas contas. Mas aqui nós estamos nessa situação. Mas e aí na Itália, com essas ações? Essas ações que esses médicos estão movendo contra o governo. Como é que é a receptividade do judiciário? Existe uma Suprema Corte tão suprema como nós temos aqui no Brasil? Então, essa ação penal não foi levada em nenhuma corte penal aqui na Itália. Está sendo levada à Corte de Estrasburgo, que é um tribunal penal internacional. Aí no Brasil vai ter que levar isso em cortes internacionais. Não é? Eu não quero dar uma palavra de desânimo aqui, não, porque eu não acredito, sinceramente, na justiça. Não acredito. Eu tenho um amigo que está há 20 anos lutando, o médico matou o filho dele para tirar os órgãos do corpo do menino, porque já estava vendido os órgãos, e não tem quem põe esse cara na cadeia. Esse cara saiu no Fantástico. O caso Paulo Pavese. Exatamente. Uhum. Até hoje, os médicos que estavam presos por alguns meses foram soltos agora em 2018, e ele está ainda jurado de morte. Por quê? Porque o judiciário está envolvido nessa situação toda. Né? Isso que a gente está falando de coisas assim, de doer o estômago, né? que envolve crianças. Mas seja como for, sabe por que é válido? Ainda que não dê nada, porque aquele médico lá na ponta do negócio, que coloca lá Covid numa doença, sei lá, o cara morreu de câncer, ele fica intimidado. Ele vai olhar para trás e vai falar, peraí, porque muitas vezes esse médico não está no esquema, entendeu? Ele entra na onda, porque o diretor do hospital fala, irmão, nós precisamos produzir 200 mortes nesse hospital. Então você põe aí, o cara morreu de qualquer coisa, mete Covid nesse negócio. Porque o governador e o prefeito estão nas minhas costas. Nós precisamos fazer esses números. Faz essa gentileza, mete aí no Covid, nós temos embasamento de lei, a lei autoriza a gente, mete o Covid aí e toca o barco. Você está entendendo? Aconteceu aqui na Itália, não vem falar para mim que não está acontecendo no Brasil, aconteceu aqui. Tem um prefeito aqui, num dos meus vídeos no canal, um dos maiores escândalos que eu postei no canal, foi um prefeito, uma cidade perto de mim aqui. Eu mandei uma mensagem para ele, conversei com ele no Messenger, ele não quis me dar entrevista. Ele disse que ele foi prefeito 2 vezes aqui da cidade. Ele falou, sou político, eu sei do que eu estou falando. Estou louco para ser processado. Eu perguntei para ele, você não tem medo de ser processado e tal? Ser morto? Ele falou, não, morto até tenho, porque eu tenho filho pequeno, tenho família. Processado, eu estou louco para ser processado. Você está entendendo? De gente que é pago ou foi prometido a eles uma alta quantia de dinheiro aos médicos que participassem do esquema de forjar atestados de óbito, colocando Covid-19. E que depois, aí já foi no período de junho, maio e junho, um organismo internacional aqui que empresta dinheiro, tipo um BNDES que tem aí no Brasil, que ele viria para fazer os pagamentos aí dos médicos. Estavam envolvidos médicos e estavam envolvidos políticos. Então, aqui na Itália foi feita uma lei no início da pandemia, chamada Escudo para o Coronavírus, ou seja, uma lei de proteção para os médicos e administradores de hospitais, que eles não poderiam ser processados no período da pandemia por má administração ou por morte equivocada por tratamentos médicos. Ou seja, os médicos estão protegidos por lei. Essa lei também tem no Brasil, também foi aprovada, não sei se vocês sabem. Processar hoje um médico não vai dar em nada, porque tem uma lei que... Só que existe já uma lei que protege o médico. Para que você vai fazer outra? Dependendo, se o médico, se for comprovado, você comprovar que um médico agiu com dolo, é quase impossível. Você está entendendo? Você tem que ter algum documento, alguma fala, alguma coisa gravada. Então é muito difícil. Então já tem leis que protegem, porque o médico não é Deus, eles erram. A minha irmã morreu de erro médico. E amém, quero que a média se dê bem na vida. Ela não tem bola de cristal, não dá para você olhar dentro do corpo do ser humano. Estava uma epidemia um surto de dengue na minha cidade, a médica diagnosticou como dengue, e a minha irmã estava com uma bactéria no pulmão.
Quando estava do tamanho de uma laranja, os antibióticos não resolveram, minha irmã morreu em 12 dias. Ok, eu vou o quê? Vou querer que a médica morra? Ou seja, se erra, ok. Agora, quando um médico ele é pago para escrever Covid numa doença que a pessoa morreu, eu sempre cito esses dados, mas tem um monte aqui. Teve um cara que estava fazendo hemodiálise aqui, que ele tinha, hemodiálise não, ele tinha câncer de próstata, ele estava fazendo quimioterapia, e ele, numa das quimioterapias, ele morreu. Durante a quimioterapia, e foi colocado no atestado de óbito dele Covid-19. Outro que eu sempre falo aí nas lives, uma mulher de 92 anos com câncer, morreu e foi posto no atestado de óbito da Covid-19. Quem é o médico que escreve um negócio desse? Isso também é mudança de protocolo, isso nunca aconteceu. Porque tem que ser posto no atestado de óbito, para quem não sabe também é importante explicar, isso é uma coisa que eu não sabia, tive que estudar. Isso é portaria da OMS, eu li muito documento do site da OMS. O que é colocado no atestado de óbito é a doença principal do que a pessoa morreu. Por exemplo, a AIDS, na década de 90, que matava milhões de pessoas, morria gente de manhã, de tarde e de noite, o médico não punha gripe no atestado de óbito da pessoa que morreu de gripe, que tinha AIDS, porque a pessoa não morria de AIDS. Ela morria de hepatite, de qualquer doença que ela pegasse por causa do definhamento, né? Quem não se lembra do Cazuza fazendo show pouco antes de morrer, pele e osso. Você pegou uma gripe naquelas condições, você morre. Aí o médico poria o quê no atestado de óbito? Gripe? Não, isso é uma causa múltipla, isso é uma causa concorrente, não é a doença principal. Toda pessoa que morre de AIDS é colocado AIDS. Ela pegou gripe e morreu, mas é AIDS. Se você mudar o protocolo do Covid e pôr para AIDS, ninguém nunca mais morre de AIDS no Brasil. Vai ter que colocar gripe, vai ter que colocar pneumonia, vai ter que colocar essas doenças. E é assim que está sendo feito para o Covid. Pô, não é possível que isso não deixe as pessoas de olhos abertos. Isso despencaria da noite para o dia o índice de óbito no Brasil. Só por causa disso. Porque aqui na Itália, a pessoa ainda morreu com o vírus. A pessoa chegava no hospital, era feito o tampão, a pessoa tinha o vírus. Então ela morreu com o vírus, mas não do vírus. Ok? Ela era assintomática, mas ela tinha o vírus, assintomático, e morreu de câncer. Aí o médico punha no Brasil, a pessoa nem sintoma não tinha, a pessoa nem o vírus não tem, e é posto como Covid. Ora, pelo amor de Deus, gente, você quer chegar aonde com essas coisas? Quer dizer, é um absurdo atrás do outro. Para a gente ver como tudo isso é politizado, né? Aqui no Brasil isso fica muito evidente. Não sei aí na Itália se existem essas guerras políticas como existe aqui no Brasil. A gente tem enfrentado isso por conta desse governo que a gente elegeu, um governo conservador, né, que tem enfrentado esses ataques 24/7. E agora essa situação do Covid, da pandemia, caiu no colo da esquerda, assim como né, para eles explorarem do jeito que eles querem, do jeito que eles queriam e que eles imaginavam que não seria possível quando o governo foi eleito. Então, tudo que eles podiam imaginar e mais um pouco, eles estão tentando explorar agora. E aí, para mascarar um pouco essa situação, eles falam que nós é que estamos politizando, porque o Bolsonaro é que é o garoto propaganda da hidroxicloroquina. Então, já que o Bolsonaro faz essa propaganda, já que ele é pró-hidroxicloroquina, eles têm que fazer de tudo para impedir, né, o uso da hidroxicloroquina. Mas a gente percebe isso também em outros países, como é o caso da Itália, por exemplo. Então, é uma questão mundial, né, é uma questão global da esquerda de fazer a pandemia durar, ou pelo menos, na verdade, nem durar, né, ser fabricada desde o início com essa intenção mesmo, né, de manipular o medo das pessoas. A gente já vai entrar nesse assunto. Ainda não quero, eu quero deixar para o final, para a gente falar a respeito dessa coisa do pânico. Ai, meu Deus. Deixa eu aproveitar isso que a Alessandra falou, porque você, né, já falou em outras lives que isso é uma ação política mundial. Mas a gente sabe que o vírus existe. Você acha que a ocasião fez o ladrão ou o ladrão fez a ocasião? Porque ele existe, mas simplesmente pegaram um negócio e falaram, gente, era tudo que a gente precisava para 2020. Nossa, caiu no nosso colo, agora nós vamos tacar o terror mesmo, vamos, né? Porque a gente fica com essa sensação, nossa, foi fabricado, isso é a China, mas ao mesmo tempo você fala, não foi fabricado, ele foi, né, aconteceu e a impressão que dá é isso. Aqui no Brasil nós temos essa situação. Mas em outros países a gente tem outras situações de outras guerras políticas. Nós estamos agora aqui enfrentando isso.
E você mesmo falou numa live que eu vi que, na verdade, eles não contavam, era com a cloroquina. Eles não imaginavam que foi a pedra no sapato, porque se não fosse a bendita cloroquina, eu não sei como que a gente estaria hoje. Provavelmente internado em terapia intensiva. É como a gente estaria.